Paz do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor concede a nós de virmos até aqui, Deus, para celebrarmos este momento, lembrarmos da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus e da sua vitória sobre a morte. Eu peço, Pai, que neste momento o Senhor possa, através da sua palavra, comunicar os nossos corações a respeito daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Os queridos, podem se assentar. Nós estaremos fazendo uma leitura bíblica um pouco extensa, não quero cansá-los. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 17 ao 28. E depois nós faremos a leitura de João, capítulo 13, verso 23. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Agora João, capítulo 13, verso 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Amém? Nós, por muitas terças-feiras, através do pastor Vicente, fomos ministrados por este texto de João 13, 23. E não raras vezes, enquanto nós estamos nos cultos de terça, enquanto está sendo ministrado o estudo, a minha cabeça vai longe. Às vezes eu percebo que muito pouco estou prestando atenção no que está sendo falado, porque conforme vão vindo as questões que está sendo falado no ensino, a minha cabeça vai imaginando toda aquela cena, toda aquela história. E em um culto de terça-feira, essa palavra ela veio no meu coração. E eu fui para a Bíblia para estudar um tema que ele toca profundamente a nós e ele é extremamente pertinente para um dia como hoje. É claro que hoje é um culto de Santa Ceia e nós temos que falar a respeito do amor de Deus. O amor que, como diz lá em João 13,16, é um amor incondicional. Deus deu o seu Filho unigênito para que nós, aqueles que creem, tenhamos vida. Essa é a proposta do amor: nos livrar da morte para termos vida. Acontece que, quando nós falamos sobre o amor de Deus, é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Um lado é a respeito deste amor que vai ao encontro do pecador. O outro lado é a nossa resposta a este amor. E quando eu olho para esses dois personagens, eu vejo duas pessoas que se encontraram com este amor, mas deram respostas diferentes. Então, o meu objetivo nesses minutos que nós temos é falarmos a respeito deste amor e do convite que este amor nos faz, e qual é a resposta que nós precisamos ter para com este amor. O amor de Deus, ele é incrível.
E o amor de Deus é difícil de qualificá-lo, mas existem 3 características a respeito do amor de Deus que são extremamente importantes para de fato compreendê-lo. Em primeiro lugar, temos que entender que o amor é a natureza de Deus. É isso que está escrito em 1 João, capítulo 4 e verso 8. O amor de Deus é a sua essência. Olha o que diz o texto: aquele que não ama não conhece, porque Deus é amor. Deus não tem o amor, Deus é o amor. E talvez na tua jornada de vida, muitas pessoas disseram que te amavam, mas te traíram. Pessoas disseram que te amavam e te abandonaram. E talvez você perdeu a esperança no amor, ou hoje você procura alguém que possa ter o amor para te dar. Eu não estou propondo a ti um Deus que tem o amor. Eu estou propondo para ti um Deus que é o próprio amor. Portanto, o amor é a natureza, é a essência de Deus. Mas o amor de Deus também é pré-existente. O que isso significa? Significa que quem tomou a iniciativa de amar não fomos nós. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos amar primeiro. 1 João, texto que nós estamos, 4 e 19. Olha a verdade que é transmitida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, antes de nós o conhecermos. E isso é incrível. Ele não esperou a gente colocar um terno bonito. Ele não esperou a gente pentear o cabelo. Ele não esperou a gente perder alguns quilinhos. Ele não esperou a gente começar, vamos dizer assim, se inscrever na academia, né? Porque ir na academia é uma outra história. Ele não esperou a gente fazer uma plástica, a gente fazer alguma cirurgia, não. Do jeito que nós éramos, pecadores, merecedores da ira, merecedores da morte, Ele nos amou primeiro. Então o amor de Deus é a sua essência, o amor de Deus é pré-existente, e o amor de Deus é incondicional. Nada do que nós façamos altera o amor de Deus por nós. Porém, mesmo que Deus nos ame incondicionalmente, Ele não nos obriga a amá-lo. E é por isso que eu acho incrível este evangelho, que são as 2 faces de uma mesma moeda. Porque este amor tão abundante, tão grande, ele poderia facilmente nos obrigá-lo a amar. Mas o evangelho, a Bíblia nos apresenta que Deus, Jesus, nunca obrigou ninguém a nada. O evangelho é um evangelho de convites. Nós temos na Bíblia uma igreja, localizada na cidade de Laodiceia. E esta igreja, ela fez tudo errado. Tão errado que ela colocou Jesus do lado de fora. Uma igreja que colocou o próprio Cristo do lado de fora. Mas aí lá em Apocalipse 3 e 20, é descrito uma realidade. Jesus está dizendo assim: vocês desistiram de mim, eu não desisti de vocês, eu estou na porta. E olha o convite de Jesus: se vocês ouvirem eu batendo e abrirem a porta, eu entro. Jesus não arromba a porta, Jesus não invade a casa, Jesus não invade o coração de ninguém. Ele faz um convite: estou batendo, se você quiser eu entro. Olha o convite que é descrito lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. É o convite do amor. Ele não obriga, mas ele te apresenta um convite. E o convite que é feito a cada um de nós, o convite que Jesus fez aos seus discípulos e que ele estende a cada um de nós, é o convite que está em Marcos 1 e 17. Que diz assim: e Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eles ainda não eram, eles ainda não sabiam, eles ainda não tinham habilidades, capacidades para serem o que Jesus queria que eles fossem, mas Jesus investiu neles. Jesus obrigou eles a irem? Não. Vinde,
é o convite do amor, é o convite da graça, é o convite para a salvação que é estendido para você nessa noite. Jesus te ama, Deus te ama, mas Ele te faz um convite: vinde a mim. Diante desse convite, o outro lado da moeda é a nossa resposta a este amor. E a nossa resposta a este amor pode ser positiva ou pode ser negativa. Diferentes respostas trarão diferentes resultados. Se eu responder positivamente ao amor de Deus, eu me aproximarei dele. Mas se eu responder negativamente ao amor de Deus, eu me afastarei dele. O mesmo convite, mas respostas diferentes. E no texto que nós lemos, nos dois textos que nós lemos, nós temos dois personagens que foram profundamente amados por Jesus. E um amor singular. Porque nós temos o exemplo de João 13, 23 que nós lemos. E o texto, ele é incrível, se puder colocar novamente. Ora, o discípulo a quem Jesus amava. Eu já tive a oportunidade de falar isso numa escola dominical para os jovens. Não era, vamos imaginar um culto como esse, que tivessem talvez mais cadeiras disponíveis, e de repente entrasse o João lá na porta, e ele disse: onde é que está Jesus? Eu quero sentar do lado de Jesus. E aí ele procurava Jesus porque ele tinha afinidade. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia falava que era Jesus que entrava na porta e perguntava: onde é que está o João? Eu quero sentar do lado dele. Porque quem amava João era Jesus, e amava com um amor único, singular. Mas quando nós vamos para a história do jovem rico, nós também nos deparamos com uma outra realidade. Marcos 10 e 21. Olha, diante das coisas que o jovem conta para Jesus, Jesus fala assim: olha, você tem que fazer o que está na lei. E ele fala assim: Senhor, eu faço tudo isso. Então, olhando Jesus para ele, o amou. É muito fácil nós dizermos que Jesus ama a todos, mas aqui está sendo direto, está sendo claro. Jesus olhou para aquele menino, para aquele jovem e disse: eu te amo, eu vejo potencial, eu vejo graça, eu vejo força em ti, eu quero que você seja parte do meu time. Ou seja, o mesmo amor que Jesus demonstrou a João, Jesus também demonstrou àquele jovem rico. Mas as respostas foram diferentes. E aí nós olhamos para uma realidade. Onde estava João quando a Bíblia relata que ele era o discípulo a quem Jesus amava? No seio de Jesus, no colo de Jesus. Era um momento de maior angústia de Jesus, se preparando a sua última ceia para ir para a cruz, para ir para a morte. E onde estava João? Descansando, repousando no seio de Jesus. Esse é o resultado para quem responde positivamente ao amor de Deus. Descanso, paz, diretamente do seio de Deus, diretamente do peito de Deus. Aleluia. Mas agora nós temos o jovem rico. E este jovem, ele intriga muito, porque Jesus viu potencial nele. Jesus viu que aquele jovem poderia fazer parte do time dele, e seria um estrago ter aquele jovem no seu time. Mas o convite de Jesus àquele jovem afastou ele. E é esse o convite que me leva até essa mensagem para uma noite como essa. O convite que Jesus faz a todos nós, o convite da renúncia. Aleluia. Mateus 16 e 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Evangelho é um evangelho de convites. E o convite de Jesus não é outro senão
o quão disposto você está a abrir mão do que você tem para me seguir. E por que esse jovem, ele intriga? Porque ele chega diante de Jesus, e ele fala assim: Jesus, deixa eu contar um pouco a respeito da minha história. Tudo eu faço. Jesus fala: você tem que obedecer à lei, não adultera, não mata. E aquele jovem faz uma descrição, ele faz uma declaração: Senhor Jesus, tudo eu faço. E aí Jesus olha para ele e diz assim: você faz tudo, mas falta algo. Porque o que Jesus está interessado não é no quanto nós podemos fazer, mas é no quão disposto nós estamos a abrir mão do que temos. Jesus não se impressiona com os nossos talentos. Jesus não se impressiona com as nossas riquezas. Jesus não se impressiona com as nossas habilidades de oratória, com as nossas habilidades de organização. Jesus não se impressiona com isso, porque Ele não está preocupado com o quanto nós podemos fazer. Ele está preocupado com o quão dispostos nós estamos a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Qual que é a realidade de João? Mateus 4:21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com o seu pai, consertando as redes, e então fez um convite, chamou-os, verso 22, e eles, deixando imediatamente, aleluia, o barco, eles não hesitaram. Eles tinham um barco, eles tinham uma família, eles tinham, quem sabe, a frota do pai para cuidar, eles tinham um futuro todo pela frente, mas Jesus fez uma proposta: João, você está disposto a abrir mão de tudo que você tem? Imediatamente, ele largou o barco. Onde está João? Nos seios de Jesus, porque é isso que, essa é a recompensa para todo aquele que abre mão de tudo. Foi o texto que nós lemos em Marcos 13, verso 27 e 28. Olha o que Jesus diz, Marcos 13, 27 e 28. Perdão, Marcos 3, 10, 27 e 28. 27. Marcos 10, 27 e 28. Jesus, porém, olhando, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, ele não está querendo colocar no time dele aqueles que estão dispostos a amar mais as coisas deste mundo do que a ele próprio. Jesus, ele quer aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para o seguir. E este é o convite que esse banquete faz. Este é o convite do amor. Este é o convite da graça. E Jesus está olhando para cada um de nós nessa noite. E você pode olhar para Jesus de volta e dizer: Jesus, olha tudo o que eu faço. Mas a resposta de Jesus: falta uma coisa. Falta algo. Abra mão de tudo. Tome a sua cruz e me siga. Oh Deus, fiquem em pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca o verso 29, Wesley, por favor. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receberá 100 vezes mais. Já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. A recompensa para aquele que abre mão de tudo é a vida eterna. A recompensa para aquele que entrega tudo a Cristo é a vida eterna. E esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Porque talvez você chegou aqui dizendo para o próprio Deus: Deus, eu nada tenho, eu perdi tudo, perdi a esperança, perdi o amor, perdi a fé, perdi tudo. O convite de Jesus, Ele não está interessado naquilo que você pode entregar para Ele. Ele está interessado se nessa noite você está disposto a dizer a Ele: Senhor, eu abro mão de tudo que eu posso conquistar, eu abro mão de tudo que eu almejo, para negar a mim mesmo e seguir a Ti. O convite que eu faço para alguém nessa noite é o convite da entrega, é o convite da resposta a este amor tão grande. Jesus te ama incondicionalmente. Jesus te amou primeiro. Ele sabia, Ele te conhecia. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama, mas Ele quer a sua vida. Ele quer você por completo. E a recompensa disso é que você encontrará descanso nos seios de Jesus. Você encontrará paz nos seios de Jesus. Eu faço um convite a você, que entrou aqui afastado, que entrou aqui distanciado, mas nessa noite ouviu a respeito de um convite, o convite do amor. Jesus está te esperando. Se você puder vir aqui na frente, entregar a sua vida a Ele, entregar o seu coração a Ele, como quem está dizendo: Senhor Jesus, eu abro mão de tudo, eu entrego tudo, eu quero, Senhor, a paz que o Senhor tem, eu quero a graça que o Senhor tem, eu quero a esperança que o Senhor dá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O convite é feito a você, o convite do próprio Jesus, para entregar a sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti e confiamos em Ti e sabemos que Tu tens o melhor para nós, mas o Teu amor, Senhor, Ele não é um amor que nos obriga, um amor que nos impele. Não, o Seu amor, Senhor, é um amor que nos convida. E o convite é: abra mão de tudo, entregue tudo, entregue a sua vida. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite, mais uma vez, reafirmando o compromisso que fizemos, de que não haverá, Senhor, bens, riquezas, nada nesta terra, Deus, que nos impedirá de seguir a Ti. E que nós possamos nessa noite, Senhor, de fato entender que o Senhor está interessado em nós, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Que nós possamos de fato, Senhor, ao comer deste pão, ao beber deste cálice, lembrarmos que o Senhor não poupou esforços para se entregar a si mesmo. Lembrarmos que o Senhor não pensou duas vezes antes de se entregar por nós, pecadores, miseráveis, culpados. O Senhor nos amou com um amor incondicional, Pai. Que nós possamos nessa noite responder positivamente a este amor, positivamente a esta graça, Pai. Aleluia. É o nosso pedido nessa noite, Deus. Amém.